Olá, bem-vindo a mais um React qualquer e bora para mais um do Nerd Show. Dessa vez um tema aí bem legal, hein? Bem curioso que eu fiquei guardando aqui e chegou a hora de ver o que é que ele vai falar sobre. É o que? A verdadeira história do Máscara. É de arrepiar. O link original do vídeo está na descrição. Créditos Nerd Show. Né? Clica aí que você vai gostar demais do conteúdo. Tá na tela das minhas redes sociais, né? Twitter, Instagram. E na descrição está o Discord do canal, o server. Tem Discord, gosta do canal, quer trocar ideia com a galera? Clica no link, vai lá e conheça o server. Tem lugar de você deixar sua sugestão de react por lá também. Mas se você não tem Discord ou não quer ter um Discord, não quer mexer com isso, vai aí nos comentários, comenta o que você quer que eu reaja. E fala sobre o vídeo, que você quer mais Nerd Show, gostou do vídeo? Tem algum ponto do vídeo que você quer comentar? Comenta, pô. Vamos interagir nos comentários aí. Interagindo nos comentários, o canal decola. Então, vamos comentar e vamos trocar ideia nos comentários. Deixou o like? Se inscreveu? Não? Só a hora de deixar o like, se inscrever no canal. Estamos rumo a 6.000, a 6K. Ajuda nós nessa caminhada aí que a gente chega o mais rápido possível com a sua ajuda. Então, era um negócio assim, preto, né, retangular, que a gente usava, a gente velho, né, usava para assistir um filme antigamente, mas não usava só para assistir esse filme. A gente usava também para gravar os filmes que passavam na TV aberta e que a gente queria gravar, para guardar pra gente assistir depois. Só que 9 a cada 10 pessoas que faziam isso gravavam o filme do Máscara. Eu vou te falar que é difícil um filme de comédia ficar grande igual ele ficou, né? Obrigado! E tinha tantas cenas clássicas que ficaram pra posteridade, que tinha umas, inclusive, que eu nem entendia direito, né? Mas só que vendo esse filme de comédia, pois você era sabia criança, né? Que, na verdade, a história do Máscara é bem mais diferente do que você pode imaginar. Na verdade, tem várias histórias dentro da própria história. E eu vou te explicar isso até o final desse vídeo. Várias histórias dentro da história? Esse filme não virou um filme de terror mais curioso. Super macabro. Então é isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Bora! Show! Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom? Bom demais da conta. Né? O filme O Máscara. Lembra, Barbarellando, de ter assistido esse filme? Claro que eu lembro. E o que você lembra? Você lembra da história? Eu lembro. Dos personagens? Lembro. Do Stanley Ipkiss. O Stanley Ipkiss, é verdade. Pra gente começar a contar um pouco sobre essa Isso história, é o cachorro que é Milo. diferente da história original, eu acho que é bem legal da gente lembrar um pouco sobre como que é a história desse filme, pra gente até poder comparar, né, Bárbara? Isso. Vamos lá. Esse filme conta a história, que nem a Barbarellando falou, do Stanley Ipkiss. Que o Stanley Ipkiss é um jovem bancário que é um perdedor na vida. Que só toma pra dentro, todo mundo tira sarro com ele, todo mundo passa ele pra trás, ele vai lá no mecânico, o mecânico passa a perna nele. Os freios estão ferrados e a transmissão tem que trocar. Mas eu só queria trocar o óleo. Eu estou já começando a me identificar com o Stanley Ipkiss. Eu também acho que é uma espécie de Stanley Ipkiss. E ele mora numa cidade que chama Ed City. Somos todos Stanley no Ipkiss, início né? do filme, Otários. os mergulhadores estão lá debaixo d'água, eles acham uma caixa lá, cai um cano em cima da cabeça dele igual o Chaves, né? E essa máscara começa a boiar pra superfície. Aí começa, ô Máscara! Máscara! Nisso a gente vai vendo que o Stanley é meio bobão, vai sendo passado pra trás inúmeras vezes. Eu não concordo. Aí ele meio que acha essa máscara que dá superpoderes pra ele quando ele veste ela, né? Quando uma máscara se veste ou se usa? Se veste. Se veste, então ele veste a máscara e começa a ter poderes. Um super-herói! Mas não poderes normais, Muito tipo bom. um super-homem, ele vira da zoeira, né? E aí se desembola todo o filme de comédia. Tem algumas coisas legais pra gente lembrar, inclusive do carro dele, né? Que era aquele carro clássico, velho, acabado, que é um Studebaker Champion. E ele existe de verdade. É um clássico! E também vale lembrar aqui que o filme foi ambientado meio nos anos 40 pra ele ficar atemporal. Todo mundo que assistir o filme vai conseguir ver. Um detalhe tem que eu não... uma coisa bem da hora. Era criança também, né? Dele, você não vai falar nada. Anos 40. O Milo é um personagem muito interessante nessa história também. Ele usa a máscara em um determinado ponto do filme pra salvar a lavoura, né?
O cachorro, gente, é o melhor amigo do homem e do Máscara. É isso mesmo. Mas, que nem eu tô te prometendo aqui, a história mesmo é um pouco diferente. E a gente tem que agradecer a um cara que foi o criador dessa parada toda. Foi ele que começou. Vamos ver. A origem. Se você é fã do Máscara, você tem que agradecer muito a um cara que é o Mike Richardson. O Mike era um artista, assim, literalmente, porque ele se formou na escola de artes e ele trabalhou criando esse móveis. artista mesmo. Só que ele ficou lá parafusando os negócios. Formado. Falou assim, eu não sei se eu quero ficar fazendo isso, assim, esses móveis planejados pros outros, né? Que é chato. A dona da casa é doida, ela fica pedindo uns treinos diferentes. Eu quero algo mais. Eu já tô ficando maluco aqui. E foi aí que ele resolveu jogar tudo isso pra cima e abrir a própria loja de quadrinhos dele. Isso aconteceu lá nos anos 80. Só que falando nos anos 80, a gente vai lembrar que, de acordo com o vídeo do Nerd Show, que a gente falou sobre as Tartarugas Ninja, os anos 90 era só Tartaruga Ninja. Não, mas era tudo, era quadrinho, eles estavam pra tudo quanto é lado, fazendo um sucesso imenso. Inclusive, Renato, você poderia mostrar sua blusa de hoje. Ah, é verdade, minha blusa de hoje, que é das Tartarugas Ninja, New York Slice Turtle Powder. Da hora, hein? Só que tem aquele negócio, né? A gente que não é muito, assim, das modernidades, a hora que a gente vê um trem na moda, a gente automaticamente é contra. Fazer o que, Taylor Swift? Não sei, mas eu já sou contra. E ele meio que era contra as Tartarugas Ninja e criou um personagem, que era o Boris, ou Urso. Como é que eu posso explicar o Boris, assim? Ele era um personagem literalmente feito pra matar as Tartarugas Ninja. Ele fez especificamente pra isso. Claro que no início, gente, era uma zoeira, né? Ele, tipo, criou o personagem, aqui, ó, olha esse urso aqui que vai detonar as Tartarugas Ninja. Só que o negócio foi criando corpo, e foi meio que sendo levado a sério. Tanto é que em 1986, ele criou a Dark Horse Presents, para ele ir publicando as histórias dele e de outros personagens também. Claro que no início a Dark Horse Presents lançava só algumas revistas mais simples, assim, ó, com 1 ou 2 capítulos e focando em vários personagens dentro da própria edição. Ele costumava fazer isso com os amigos dele. E a grande criação original dele só veio em 1987, que era algo parecido com o que seria o Máscara, né? Mas não era, assim. Porque a hora que ele viu o resultado, assim, ele não achou muito interessante, não. Porque ele criava o personagem, mas ele precisava de ajuda pra desenvolver o roteiro dessa história. Ele chamava pessoas pra fazer isso. E ele surgiu na edição número 10 da Dark Horse Presents. E era uma mistura, na verdade, de alguns personagens que a gente conhece. Um deles era o Coringa, e o outro era um super-herói da DC que chamava Creeper. Então ele era meio que um herói, só que meio vilão, né? Era pra ser tipo o Justiceiro, aquele cara que dá umas porradas anti-herói. Não tá nem aí, sabe? O que me lembra, Barbarelando, que hoje em dia todo mundo fala a palavra coringol, né? É verdade. Nós estamos ficando velho. E eu precisei tirar férias pra descobrir que existia essa expressão. A pessoa coringol. Pois é. Só que nessa história aí, ele chamou o roteirista, chamava Mark Badger. E o Mark falou assim, ó, eu tenho uma ideia genial pra gente fazer essa história. O Máscara, ele é um policial que apanhou até morrer ali, né, quase morrer, e ele acha uma máscara e ele vai meio que ser um vingador. Parece um pouco a história do Robocop, falando em voz alta aqui, agora parando pra pensar. Robocop. Né? Thank you for your cooperation. Mas o Mark disse, não, essa história eu não gostei muito, não. Ele achou que a história era um pouco política demais, sabe? E ele meio que descontinuou, mas tudo bem. O personagem saiu de linha, mas depois veio a Dark Horse Comics, que também era dele. E ele resolveu criar outras histórias, ou publicar outros personagens. Alguns quadrinhos, inclusive, de personagens bem famosos do cinema. Teve quadrinho do Alien vs Predador, O Exterminador do Futuro e até Star Wars. A revistinha deles também. Mas foi por volta de 1989 que surgiu uma versão completamente diferente do Máscara. E, inclusive, mais parecida com essa versão que a gente conhece hoje, né? 2 pessoas ficaram responsáveis por essas histórias, um roteirista e um artista. E eles foram responsáveis por fazer várias histórias do Máscara que iam ser publicadas. Só que, olha só que interessante, já começam algumas diferenças por aí. Não era só o Stanley Ipkiss que usava a máscara. Cada episódio, uma pessoa diferente usava essa máscara. O Stanley Ipkiss, né, que é o Jim Carrey no filme, ele nem era o único personagem principal. Inclusive, ele era uma versão totalmente diferente do Jim Carrey, assim, bem diferente mesmo. Impossível. Então, no quadrinho, o Stanley é aquela pessoa que sempre sofreu na mão dos valentões, sabe? Aquele sofria bullying e tal, ele era meio nerdola, sabe? Aquele óculos, aquele pullover de cachemir, sabe, Barbarelando? Aquela pessoa, assim, o estereótipo do nerd dos Estados Unidos. Sério? Eu tô tão mal assim? Só que nesse quadrinho mostrava que ele tinha uns desejos reprimidos, uns negócios que ficavam fazendo mal pra ele. Ele não fazia terapia, Barbarelando. Basicamente é isso. Hi!
E o que ele faz? Ele compra a máscara como presente pra namorada dele. Ele não era tão nerdola assim, tinha namorada, né? Parece. Só que aí ele resolve usar essa máscara. E ele ganha uns tais poderes de alterar a realidade, fazer uns trem muito doido. E também a máscara realizava os desejos ocultos de quem tava usando a máscara. Epa! Mas aí vamos só pensar, o que acontece com uma pessoa cheia de trauma que usa uma máscara que revela os desejos mais íntimos? Essa pessoa, no mínimo, quer se vingar de todo mundo, né? E é isso que ele faz. Gente, ele dá porrada em todo mundo. Todo mundo que já tirou onda com a cara dele. Tem uma cena icônica, inclusive, com os mecânicos. Ele se vinga dos mecânicos que ficaram se aproveitando dele. É hora da revisão geral! Muito gráfica. Parece uma coisa meio autoral, não parece? Assim, não só do autor, mas com a gente, que toda hora a gente sofre um negócio desse aí, quer se vingar e não tem o que fazer. Talvez a saída seja a gente escrever uma história em quadrinho. Pois mas é. tem coisa até mais séria, né? Tipo, a polícia vai atrás dele, ele vai lá, mata todos os policiais. E bem no final da história, né, quando ele tá fugindo da cidade, tá pra fugir da cidade, a namorada dele vai lá e mata ele. Dá um tiro, pá! Ele, ai, 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 ai. Aí ela usa essa máscara por um tempo, depois ela entrega pro tenente Calloway, que é aquele, né, o tenente lá da polícia. Ele também usa, mas ele quase mata o parceiro dele. Aí ele fala assim, não, eu vou ter que esconder essa máscara aqui pra ninguém poder usar mais. Aí meio que deixa pra lá. Só que o grande vilão dessa história, na verdade, é o Walter. Fica estranho, né? Fala assim, quem que é? Ah, o Walter, o quê? O mecânico? Não. E o que eu posso fazer por você? O Walter é como se fosse um tropeço da família Addams, gigante, que vai lá tentando ir atrás de quem tá com a máscara no momento. Aí ele vai atrás de todo mundo. Ele até, inclusive, aparece naquele desenho do Máscara, que é aquele cara meio... Né, é ele? tropeção. Só que ele não passou de nada disso no desenho. Só que na continuação dessa história, o Walter consegue pegar essa máscara, só que ele não quer usar. Na verdade, ele joga fora pra que ninguém mais use. Será que o Walter nessa história, na verdade, é o vilão ou o mocinho? Fiquei com essa dúvida que agora é um negócio pra gente pensar, né? Bom, essa é a história original do Máscara, né? E depois vieram algumas outras histórias, mas eu acho que é legal da gente ver como que o filme foi feito e como que quase ele virou um filme de terror. O filme. Passou o carro de propaganda ali. Bom, se você tivesse uma história dessa na mão e quisesse fazer um filme, eu acho que o melhor caminho era seguir a onda dos filmes de terror que estavam aparecendo ali naquela época, né? Nada mais justo que fazer um filme bem parecido com Freddy Krueger, que a gente tem um material de história pra fazer um carro de propaganda de novo. E novo. essa ideia começou a nascer em 1989, porque o Mike Richardson pegou a pastinha dele, pôs debaixo do braço, foi andando, pegou o ônibus, ele não tinha tanto dinheiro assim nessa época, varelando, e aí chegou na New Line Cinema, pra mostrar assim, ó, gente, aqui ó, vamos fazer um filme dessa história aqui, ó, de cabeça, matar uns policial, fazer uns negócios da hora, isso aqui vai, com certeza vai ser um sucesso absoluto. Só que aí, eles fizeram os roteiros iniciais, né, pra essa história, só que eram uns roteiros bem malucos. Nem essa história é igual à história do Máscara que você conhece. Você tá preparado? Eu tô preparada, mas eu tô com medo. Você tá com medo? Tampa um ouvido aqui se você tem um pouco de medo, Tá porque bom. é um negócio assim, ó. Seria uma história sobre pessoas que pegavam... Nós estamos falando de máscara. Pegava o rosto das pessoas assim, ó, cortava, tirava a máscara e colocava nos adolescentes para que eles ficassem zumbificados. Aí eles falaram assim, pronto, nós temos nossa ideia, isso aqui vai dar mó certo, vai dar um mó filme de terror. Aí eles falaram assim, já sei, a gente podia chamar um diretor bom de filme de terror. Vamos chamar o Chuck Russell. Parece o nome de Chuck Russell. Sylvester Stallone, não parece o nome de... Vai começar um filme dos anos 80 de porradaria? Christopher Reeve, Gene Hackman e Marlon Brando. Mas né, nesse caso aqui, ele na verdade era o diretor de A Hora do Pesadelo 3. On Elm Street, Part 3, Dream Warriors. Ou seja, um diretor de filmes de terror. Mas olha que coisa boa. Eles queriam fazer um filme de terror, filme de terror. Aí tinha um diretor de filmes de terror. E pela união dos seus poderes, eles não fizeram Os filme poderes de terror. Cristo, né? O quê? Mas como que eles não fizeram um filme de terror? Na verdade, acabou saindo um filme de comédia. E a ideia foi do próprio Chuck Russell. Eu falei assim, mas por quê? Porque ele foi ler o material original lá e falou assim, não, dá pra fazer um filme de terror, mas é porque, assim, acabei de fazer A Hora do Pesadelo 3, né? Vai ficar igualzinho o filme que eu acabei de fazer. Vou dar material aqui, ó, pra gente fazer um filme de humor. E aí, né, já tinha provado com o estúdio lá, ele babando
Gênio. no ouvido do povo. Falou, não, mas a Gênio. comédia vai ser muito melhor, porque, né, nossa, vai ser uma beleza. Aí o pessoal, tá bom, vamos fazer uma comédia então. Mas só que a gente precisa ir atrás de um ator pra fazer esse negócio aí. E alguns foram cotados. Tipo o Rick Moranis. Nossa, Rick Moranis agora me lembrou. Os queridos Escolhi as Crianças. Ele sumiu pra caramba. A gente podia fazer um episódio, hein? Onde que foi parar o Rick Moranis. Se eu soubesse quem é ele, né? Você vai saber depois, na edição. Robin Williams também foi cotado pra fazer. Claro que eu não preciso nem falar que o Nicolas Cage também, né? Sempre. Fui outro dia, Babarilando, foi pedir aqui um espetinho aqui embaixo. Foi cotado pra fazer pra mim o Nicolas Cage. E o Tom? Mas meio que todo mundo já falou isso, mas já tinha alguém na cabeça, né? O Jim Carrey. Só que a gente tem que pensar um negócio aqui, ó. O Jim Carrey, a gente pensa hoje, nossa, o Jim Carrey e tal. Mas na época, ele tava só iniciando, tá? Ele era só um jovenzinho. O que ele já tinha feito nessa época? Ele já tinha feito uma série chamada Living Colors, que ele fazia meio que uns sketches, assim. Ele era muito bom porque ele fazia umas caras assim, você quer uma sopinha? Ele sempre... Mas assim, ele era Sempre engraçado foi bom e com tudo, mas o que chamou humor realmente facial. a atenção do pessoal é que ele fazia essas expressões. É mesmo? Quem fala assim, o Máscara, a gente já põe nos quadrinhos umas caras doidas. Ele faz umas caras doidas, eu acho que vai dar Olha certo isso. aqui. Doideira. Mas só que o Jim Carrey não foi o único ator novato, né, que eles colocaram nesse filme. A Cameron Diaz também, não só novata, como foi Gata o primeiro pra caralho. papel dela. Você tá maluco? Olha esse olhar. Na verdade, Olha a primeira essa escolha mulher. pro papel foi a Anna Nicole Smith. Só que ela conheço foi também. fazer um outro filme. Ela já tinha confirmado tudo, mas acabou não fazendo. Ela fez o Corra que a Polícia Vem Aí, 33 1/3. O Insulto Final, que eu tenho que reassistir esses filmes, porque eu acho que daria um vídeo muito legal. Eu acho que ia ficar muito bom da gente ver hoje em dia. Aí quando ele ficou sabendo disso, né, o Chuck Russell falou assim, a gente tem que cancelar esse filme. Mas aí convenceram ele a dar uma chance pra essa menina novata lá. Obrigada. I was really just out of my mind. I couldn't eat, I couldn't Moça sleep. bonita, All moça thing I thought about was when formosa. they were going to make their Meu decision. Deus, Nessa que época ela loura. era modelo, né? Mas só que ela acabou ganhando o Que papel loura, por causa meus das amigos. fotinhas dela. Era fotogênica essa menina aqui, ó. Vamos chamar ela pra fazer esse papel. We're like brother and sister now. That's great. Cara, He beats up on me. Wonderful. Snap! Aí quando colocaram os dois no papel lá, vieram as mudanças, né? Que do quadrinho pro filme. Por exemplo, o Stanley agora não ia ser um sanguinário, que não sei o que e tal. Ele ia ser o herói, né? Ia ficar com a mocinha no final, aquela história de sempre. Agora tá sendo cínico. E outro acerto muito grande foi colocar o Jim Carrey no papel principal. Por Porra. quê, você me pergunta? Porque ele é bom só? Não, porque ele também economizou $1 milhão pro estúdio. Por quê? Porque ao invés de fazer aquele tanto de efeito especial para as expressões faciais dele, que iam ser bem importantes, eles foram lá, colocaram a maquiagem dele de máscara, colocaram Ele aquela mesmo fez. máscara de abacate nele, colocaram aqueles dentão e ele começou a fazer e, tipo, teve muita coisa que não precisou fazer como efeito especial. Sabe aquele dente dele de pastilha Clarence? Sabe aqueles dentão? Então, aquilo lá, inclusive, era pra cenas que era só pra ele ficar parado, sem falar nada. Mas o cara era tão danadinho que ele aprendeu, ele deu um jeito de falar com aquela prótese lá e, Meu inclusive, ajudou bastante na pós-produção do filme. Alguém me segure! E fez tanto sucesso, Renato, que hoje as pessoas aderiram a esses dentes. Todo mundo Exatamente. demais. Mas só que ele não conseguia fazer tudo, né? Ele não conseguia fazer assim, a cara dele virar um lobo, que nem naquela cena. Na verdade, tinha muitos efeitos especiais também que eles usavam no filme. E, inclusive, eram muito bem feitos pra época. Tá e muito maluco. elogiados. Doideira demais. E o clássico terno amarelo foi uma escolha do próprio Jim Carrey pro personagem. Aí, gente! Por quê? Gênio, No tá vendo? início da carreira Jim Carrey dele, é eu não sei gênio. se você sabe, mas ele fazia comédia stand-up. E a mãe dele fez um terno amarelo pra ele se apresentar. Só que meio que não deu certo e ele ficou meio, sabe, chateado com aquilo. E ele usou esse terno amarelo meio que como uma redenção na hora do fracasso, mas também na hora do sucesso. E talvez você lembre de algumas cenas bem clássicas do filme, né? lógico. Ela é tão tímida. Mas eu acho que uma das mais clássicas é aquele que ele dança com os policiais, faz todo mundo dançando. Você lembra dela? Essa cena tem um grande diferencial porque o Jim Carrey quase não fez essa cena, porque ele tava passando muito mal no dia. Mas ele só Nossa. tinha uma noite pra gravar. E os caras falaram assim, ó, Jim Carrey, você ressuscita aí, meu filho, porque a gente precisa gravar esse negócio. Ah, mas eu tô passando mal. Mas tem que gravar, vamos lá. E ele acabou fazendo isso tudo, né? Passou por cima da doença.
Você acredita que eles quase Tá cortaram maluco. essa cena do filme? Porque Que eles isso, falaram que, não precisa de uma cena de musical pra esse filme e tal. Só que no final o pessoal falou tanto na cabeça lá dos executivos, do povo, que a cena entrou. E eu acho que é uma das cenas mais clássicas do filme. Tinha que ter entrado mesmo. Essa música, inclusive, o Cuban Pete, ficou até nos altos das paradas de sucesso naquele ano. Mas quando o filme foi lançado, ele foi um sucesso tanto de crítica quanto do público, que é o que importa de verdade, né? Eles gastaram mais ou menos Saúde uns pra 18 nós. milhões de dólares. Eles estavam esperando entre 30 e 35 milhões. Só que o negócio estourou e chegou à bilheteria de 350 milhões de dólares. Imagina, Barbarelando, você tá ali, É joga muita uma coisa. quina e recebe um prêmio de Mega Sena. Eu já falei, ninguém me vê mais. Você sai daqui, né, Barbarelando? Com certeza. Quem que vai ficar no seu lugar pra falar aqui comigo, pra conversar? Ah, Renato, você pode pôr quem você quiser. Nós vamos abrir um concurso público. Só pra você ter uma ideia, até 2019, este era o filme baseado em quadrinho mais rentável da história. Só ficou, né, foi superado pelo próprio Joaquin Phoenix, que é o próprio Coringa, né? Aí também, mas não gastaram nada pra fazer o Coringa. Vamos fazer um paralelo aqui, meu Barelando. Se é que precisa de roteiro de alguma coisa. É um cara maluco, tá nervoso com todo mundo, que quer descontar em todo mundo. É só pegar qualquer pessoa no centro aqui embaixo. Com certeza. O personagem brasileiro já está pronto. Não precisa fazer mais nada. Não precisa de roteiro. Podia ser eu, inclusive. Pensei em você, mas eu não queria te expor. Era só breiar aqui a cara de um batom, fazer um nariz pra lá, e eu pronto. Já tava maluca. Pronto. Eu quero, você não tá jogando papel no chão? Bom, mas voltando pra história do filme, você deve lembrar que ela termina, né? Fala assim, eu te amo muito. E você, meu Deus, você não precisa ser o Máscara. Nossa, ela termina pra com ser ele? o meu amor. E ele joga a máscara no rio, né? Aí o cara vai lá atrás pra tentar pegar a máscara e tal. Mas... tem umas coisas que não estão fazendo sentido aqui que eu tô falando. Porque olha só, o negócio fez um sucesso danado, deu um dinheiro danado também e não continuou por quê? Cadê o Jim Carrey nessa história? Tem alguns motivos pra ele não ter Tá aí. continuado. Por que não continuou? O senhor está bem? Não sei. Por que não continuou? Vamos ver. Eu acho bom Por quê? não continuar. Por quê? Porque já fez o que tinha que fazer. Se continuasse, ia ficar uma merda. Bárbara Boscoiov, né? Comentários Não, pior que ela tem razão. A verdade Tem muita continuação é que ficou uma muita bosta. gente deu vários motivos pro Jim Carrey voltar. Falou assim, tem uma história diferente, tem uns negócios aqui, você dá uma olhadinha aqui, quem sabe, né? Tem várias histórias de por que ele nunca voltou pro papel. E, assim, nada delas tem a ver com dinheiro, porque eles ofereceram a bala, viu? Nossa Senhora! Pra esse menino voltar pra esse papel, tem algumas histórias falando que na mesma época, por exemplo, ele tava fazendo o Grinch. Ele tava cansado de pintar o corpo pra fazer essas filmagens. Eu entendo. Pintar a cara, beleza. Deve ser com umas 6 horas pra fazer Como pintar era a cara. Mas feita. imagina pintar a cara toda, o corpo, um tanto de pelo, pra ficar verde. Ele tava cansado de E coisas. o calor? Mas a verdade Basta é que o esse Jim negócio. Carrey, primeiro, ele nunca foi conhecido por gostar de fazer continuações, né? E ele também falou que não tem mais história pra contar, senão vai ficar marcado o papel. Aquele negócio melhor sair por cima. Eu até concordo com ele por um lado, porque tem várias coisas que vai indo, o negócio desgasta e fica um saco, né? É verdade, Renato. Só se pensar todo poderoso, o 2 não tem ele, Não né? tem ele não faz continuação. Ele tá É verdade. certo. Ele tá certo, gente. Vai lá, faz o nome dele, fica Só com o aquele Sonic gostinho de agora, quero né, que mais. tá- Mas só que o Chuck Russell, que foi o diretor lá Mas do tá filme, ficando- falou tá assim, bom. eu já tinha umas ideias, ele que realmente Sonic não 1 e quis. 2 Por é exemplo, bom. uma ideia dele é que o Walter, dessa vez, aparecesse no filme, que era lá o tropeço da família Addams, né? E que a Cameron Diaz também ia usar a máscara nessa vez. Também tinha uma história que ele ia estar num zoológico, e os animais iam usar a máscara. Eu acho que também agora matou o argumento, né? Que é uma história meio... Bosta. E também tinha uma ideia de reaproveitar o nascimento da máscara, porque no filme fala, né, inclusive no Dr. Newman lá, que é um cara que é psicólogo, Dr. Newman no filme ele tem um livro que fala sobre máscaras, mas fala sobre máscaras sociais. É isso mesmo, Andy. Todos nós usamos máscaras metaforicamente falando. E aí ele começa a ler esse livro e tal, só que ele tem uma máscara de verdade, aí vai lá mostrar pra ele a máscara, e ele fala, nesse momento aí, que a máscara pertence ao deus Loki. Quem é Loki? É o deus nórdico da travessura. Pegadinha do malandro. Imagina o deus Loki com um boné de lado do Varelando. Fazendo salsinha fofu. Isso é muito bom. E teve uma cena dessa gravada, da origem da máscara, antes de estar lá naquele baúzinho lá,
de ser achada no início do filme, né? Só que ela foi gravada, cortada, mas colocada como um extra no DVD do Máscara quando foi lançado. E na versão da história em quadrinhos, ela na verdade é um artefato de uma tribo africana. Só que acontece que tem uma maldição nela e tal, assim, isso daria um bom filme de terror, né? O que me lembra, inclusive, que eles até queriam fazer uma continuação colocando Jason versus Fred versus Máscara. Tá, porra! Por isso que, não, tá vendo? Eu acho que o Jim Carrey tava certo mesmo, né? Mas assim, a ideia não morreu completamente, porque depois veio Fred versus Jason. Só que aí os produtores falaram assim, se não tem o Jim Carrey, eu não quero fazer mais nada disso, não. Só que em 2005 veio O Filho do Máscara, né? Bosta. Aí a gente vê que o Jim Carrey tava certo mesmo. Falei, eu avisei. Realmente, ouve a Bárbara Lando, ela é sábia. Não devia, não. Tá bom, então. Bom, é claro que ainda tem várias e várias coisas pra gente falar sobre o Máscara, né? Tem o desenho também, que é um desenho clássico. Que demais! Mas eu acho que merece um episódio só sobre desenho, porque é um negócio muito da hora, a gente pode falar mais sobre isso. Nas histórias em quadrinhos também depois voltaram várias histórias, tiveram umas histórias meio cavernosas. A história em quadrinhos sempre é pesada. Depois, se você quiser dar uma lida, nos quadrinhos você vai sempre ver, mais... o buraco é mais o bagulho embaixo. cru, Lembrando né? que tem jogo também. Em jogo também do Super o Nintendo, jogo, que joguei. é sensacional. Joguei no emulador, difícil. na verdade. Na verdade, mais difícil do que sensacional. É bem difícil mesmo. Mas eu fazendo esse vídeo aqui, eu percebi que o filme ele tem outra história, mas não só a história da história em quadrinho. Me parece que é muito mais uma história pessoal do cara que tava querendo colocar umas frustrações dele pra fora. Sabe? Mentindo e tal, que tem alguns poderes depois e quer se vingar das pessoas. Então, assim, esse filme, além de falar sobre a história original, fala sobre a história em quadrinhos e fala muito sobre a gente, né? Porque a gente fica querendo colocar algumas coisas pra fora. Eu sinto que o mundo é muito injusto, né? Tem várias coisas, por exemplo, que a gente tenta fazer justiça, assim, as pessoas fazem a gente de bobo e tal. Me abraça forte, amigo. E esse cara aí resolveu dar um jeito aí terapêutico de colocar esses demônios pra fora e mostrar como que ele queria resolver as coisas. Tudo bem que não precisava matar as pessoas, né? Mas vamos confessar também aqui, Renato, só pros íntimos, porque aqui todo mundo é chegado, A gente né? é pãozinho de queijo mesmo. Às vezes dá vontade de matar mesmo. Dá vontade de dar umas porradas mesmo, Às vezes dá vontade da gente descontar, Calma aí, né? gente, a violência. Gosto de achar isso. Essa é a história de um cara que queria muito descontar, mas não queria perder o réu primário. Posso lutar contra o crime, protegendo os inocentes. Lutar pela paz mundial. Mas primeiro... Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, se você gostou, eu insisto, né, que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, brabo ajuda demais o nosso serviço aqui. E eu vou deixar mais uns 2 vídeos aqui pra você assistir. Eu tenho certeza que você quiserem, vai gostar comentem. bastante. Comentem. Tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, Adeus. Pô, cara, muito bom aí, né? Ver a origem do Máscara, velho. Olha só, era pra ser um filme de terror. Aí veio o cara lá, que eu esqueci o nome, meu Deus. Não era pra ter esquecido. Foi gênio. Falou, não, dá um filme de comédia isso aí, não de terror. Pois é, velho. Aí, que da hora. Com a ajuda do Jim Carrey também, com o terno amarelo, entendeu? Dando a vida pelo personagem aí, né? Que tava passando mal. Na cena lá da polícia. Pô, sensacional, cara. Sensacional. Máscara fez grande parte da minha infância aí. Principalmente com o desenho. O filme eu vi bastante também. Eu lembro de ver o filme. Mas o desenho fez mais parte da minha vida. Sensacional, eu gostava demais, tá? Bom, o link original do vídeo tá na descrição, tem os créditos pro Netshow. Você que não conhece, viu aí que o conteúdo é bom, né? Então clica aí, vai lá e conheça. Tá na tela das minhas redes sociais. Foi pra lá, mas vai voltar. Twitter, Instagram. Chega lá, aí ó, segue e tá na descrição o Discord do canal, né? O server para você trocar ideia com a galera, né, que curte o canal e deixar a sugestão de react também. Mas se você não quiser entrar lá no Discord, pode, né, comentar nos comentários a sua sugestão de react, o que você achou do vídeo, né, o que você quer que eu traga, né? Então comenta, vamos enganjar também nos comentários que a gente está precisando. Deixou o like, se inscreveu? Não? Então deixa o like, se inscreve no canal. Tamo rumo a 6K, a 6.000. Estamos chegando devagarinho, mas com a sua ajuda a gente chega o mais rápido possível. Você que já é inscrito, é sempre bom verificar a inscrição, né, para ver se está tudo certinho. É isso, vou ficando por aqui, até o próximo react. Valeu, tchau.